A forma que alguém te trata é um reflexo da capacidade dela e não é reflexo do seu valor. Isso é um grande entendimento na nossa jornada. É perceber que se alguém nos maltrata ou é cruel, não é sobre nós, é sobre o emocional do outro. Quando entendemos isso, não só passamos a dar ao outro aquilo que ele merece, que é nos distanciar dessa situação, eu também aprendo a deixar para lá, porque passei a entender que não é algo pessoal. Isso fala somente sobre o outro e a forma que ele se relaciona e doa o amor. E então eu começo a soltar e desapegar. E isso não tem a ver com perdão, é chegar num ponto simplesmente que enxergamos tudo exatamente como é. E aí eu me sinto livre, livre para ir em outra direção, livre para investir em mim, até que outro amor seja atraído pela minha energia. A gente entende que eu não devo procurar um amor. Eu devo aumentar e melhorar minha energia para que esse amor me encontre. Essa mensagem foi um pouco modificada por mim, mas ela tá no Instagram da Sou Paula Castro. Eu vou deixar as informações dela aqui. Agradeço a vocês por estarem aqui nesse vídeo. Eu vou falar sobre o tarô do amor. Meu nome é Adriana, você está no canal Intuição em Mente, seja bem-vindo. Eu vou trazer para você duas opções. A primeira, ou você pode se conectar a esse oráculo do amor japonês, ou essa poçãozinha do amor, ou a opção do oráculo de Gaia, com essa outra poçãozinha do amor. Veja qual delas você se identifica mais. Eu vou deixar essa imagem de abertura de vídeo, se você precisar pausar, tá? E vou começar aqui com a leitura para quem escolheu a primeira opção, o oráculo do amor japonês. Eu separei algumas cartas e vamos ver o que saiu aqui. Vou deixar ele aqui para a gente não esquecer que ele foi o escolhido. Aqui saiu a carta. Olha que linda essa imagem. Uma mulher olhando para o céu, né, para a lua, com seu gatinho ali. Aqui fala sobre o começo do amor, né? Então imagina que as pessoas que estão aqui, esse tarô do amor, eu já botei no título, né? Então quem se aproximou sabe que é sobre um amor afastado, uma pessoa que está afastada, né? E aí, quando a gente fala o começo do amor, eu imagino que seja o retorno dessa pessoa, né? E se você falar assim, poxa, eu não quero mais essa pessoa, então aqui parece que o amor está chegando na sua vida de uma forma nova, né? Por meio de uma outra pessoa. Então vamos ver quais são as energias que a gente pode ler aqui. Mas me vem muito uma energia aqui de reconciliação, tá? E essa pessoa tá ali, né? Saudosa, pensando nessa pessoa. Talvez perguntando a espiritualidade, né? Quando esse amor vai voltar. A segunda carta fala sobre o amor incondicional, né? Quando a gente pensa nas amizades, eu sinto que a gente investe de uma forma mais leve, sem uma cobrança tão grande como a gente vai no amor, né? Como se o amor tivesse que nos nutrir de tudo. E não é assim que acontece, né? A gente sabe que cada pessoa tem uma forma de se relacionar, uma forma de ver o amor, enxergar o amor, de se doar também, né? Tem um livro famoso chamado As 5 Linguagens do Amor. Então ali fala, explica sobre a forma que as pessoas se relacionam, e se eu entender isso, eu começo a perceber que na verdade não é algo pessoal que a pessoa não sabe me dar, né? Tem gente que cuida do outro, né? Que mostra o amor em formas de atos de serviço, né? Ela vai para casa do outro quando tá doente, faz uma sopinha, né? Cuida da outra pessoa, né? De alguma forma ajuda ela ali nos projetos dela. Tem gente que demonstra o amor dando presentes, né? Tem gente que fala palavras, né, de afirmação, né, que tá ali sempre incentivando o outro. Então existem formas de amar, e quando você consegue compreender isso, você percebe que na verdade o outro ama você, só que do jeito dele, né? E isso faz com que eu ame o outro incondicionalmente, ou seja, não tem condições. Só que isso não diz pra gente aceitar quando a gente não é bem tratado. Isso é diferente. O amor incondicional é quando eu percebo o outro e gosto do outro como ele é, não como eu imagino que ele fosse, né? Então esse amor é muito lindo, né? E aqui fala sobre um sentimento de gratidão, né? A pessoa que tá feliz, ela tá amando, ou ela tá se cuidando, né? Eu acho que muito desse amor que a gente espera de fora, ele tá dentro.
E aí quando eu me sinto assim, reverberando nessa energia, né, de cor, né, de alguma forma atraindo esse amor pela minha energia, eu entendo que a sensação de gratidão é pela minha própria existência. Eu estou feliz por eu ser quem eu sou. Eu estou feliz na minha vida, com as escolhas que eu fiz. E aí a sensação é que eu tenho é que é como se fosse uma grande antena. Eu acabo atraindo outras pessoas que também estão ressoando comigo, né? Então quando a gente pensa no amor, não é sobre ir atrás de alguém. É sobre eu melhorar a minha energia, cuidar do meu corpo, da minha mente, né? Cuidar da minha alimentação, cuidar daquilo que eu assisto, porque às vezes a gente se preocupa com o que a gente come, mas assiste noticiários violentos, né? Aqueles canais que só mostram violência. Então eu estou me alimentando de quê? Eu estou alimentando a minha alma de quê? Então esse sentimento de gratidão, ele vem quando a minha vida está gostosa de viver. E aí eu vou atrair pessoas que também estão com a vida resolvida. E aí, em vez de ambos se relacionarem por meio de feridas, essas pessoas se relacionam pelo amor, né? Porque cada um está levando um pouquinho da sua luz para o outro, compartilhando isso. E aí esse sentimento de gratidão é por mim. E aí eu acabo atraindo, né, outra pessoa nessa mesma energia. Então as cartas iniciais que saíram falam muito de um amor gostoso de viver, né? Leve. E aqui fala de um começo de um amor. Vamos ver se é um amor que já existia ou se é um amor que... começar com esse tarô aqui. É o tarô das sereias. Vou tirar 4 cartas e vou clarificar ele com Rider-Waite. Eu vou tentar deixar aqui embaixo os links dos baralhos que eu uso. Quem gostar, né, quiser adquirir, comprar pelos links que eu deixo, vai ajudar o canal, né? Porque esses links, de alguma forma, eles retornam, né, pro canal os valores comprados, né, por esses links. Eu vou deixar aqui e vou tirar 4 cartas. Vamos lá. A carta do Sol, primeira carta que saiu. A segunda carta, a carta do Rei de Ouros. Terceira carta, a carta do Julgamento. Nossa, o negócio tá bom aqui, vamos lá. E a carta 8 de Copas. Aqui realmente me vem logo uma energia do passado, né, por essa carta 8 de Copas. A carta, no fundo do deck, é a carta Rei de Paus. O que acontece aqui? Aqui me veio uma energia de que essa despedida, né, de que essa partida para outro lugar, né, essa virada de costas para essa relação, ela se deu ainda tendo muito sentimento, né? A carta de Copas fala isso, quando alguém deixa, abandona uma relação, mesmo com muito sentimento, né? Só que essa situação, ela volta agora em forma de justiça. Eu acredito demais que todo amor que é doado de forma genuína, né, que é doado de forma... sabe quando a gente doa o nosso melhor ali? Isso não tem como não retornar. Isso acaba voltando para mim. Mesmo que às vezes, se não for por intermédio dessa pessoa, para quem eu dei o amor, volta em oportunidade de trabalho, volta em saúde, volta em parcerias de amizade que são leves e te ajudam, né, nessa jornada tão difícil que é a vida. Então, eu sinto que isso volta, só que aqui me fala que isso volta pela própria pessoa. Essa pessoa volta. Não sei se vocês percebem isso, eu tenho uma sensação de que nessa carta, aqui a pessoa tá indo e aqui a pessoa tá voltando, tá vendo? Ela tá de frente para aqui, aqui ela dando as costas. Então, ela vai com amor para cuidar de alguma coisa e ela retorna para trazer essa justiça, né? Esse julgamento foi feito na cabeça dela, por conta de tudo que vocês viveram, né? Mesmo que não teve uma relação séria, mas que trocou ali de alguma forma carinho, palavras de incentivo, essa pessoa sente que faltou. E aí ela volta, né? Vamos dizer assim, para trazer aquela justiça que naquele momento, de alguma forma, não pôde ser dado, né? Aqui você vê, existe uma sereia, vou até tampar o seio dela aqui. Ela tá cavalgando, né, na direção do sol. Tem um sol grandão aqui, atrás dela. E essa é como se ela estivesse indo na direção do seu propósito de vida, né? Então, essa caminhada, né, que é feita,
a sensação é que você fez isso enquanto a pessoa estava lá cuidando de outras coisas, você fez isso, você não ficou parada. Por isso, inclusive, saiu essas cartas aqui, esse sentimento de gratidão, de amor incondicional, de um começo de um amor. Por quê? Porque em vez de você ficar aqui triste, se lamentando pelo que aconteceu, você fez aquilo que a gente é ensinada, né? Temos que ir cuidar das nossas vidas. Eu preciso dar conta da minha vida e ela precisa ser boa e feliz. Então, mesmo que eu sinta falta da pessoa, eu continuo os meus projetos, a minha vida, né? A minha relação com aquelas pessoas que eu amo. Então, aqui quando você vai na direção do sol, nesse sentido de eu vou viver o meu propósito, vou viver a minha vida, esse rei lá do outro lado, esse rei de ouros, né? Que é um rei, ele é abastado, né? Ele é um rei forte. Deixa eu ver uma coisa. Ele parece que tem um seio aqui grande, estranho. Eu vou tampar aqui. Mas ele é um rei. Imagina, um rei de ouros, ele é uma pessoa madura, é uma pessoa que sabe o seu próprio valor, é uma pessoa que tá com o seu financeiro organizado, é uma pessoa que de alguma forma tem uma liderança, né? É uma pessoa que cuida aqui da própria vida. Tem 2 animais de chifres aqui atrás dele, né? Falando também de uma conexão espiritual. Eu sempre vejo os chifres como essa conexão, só que agora eu estou indo além das cartas, né? Então aqui, esse rei próspero, ele conquistou coisas e ele quer voltar trazendo essa conquista para você, porque sabe que lá atrás, quando ele talvez não tivesse nada, imagina, aqui atrás ele estava dando as costas, aí ele foi cuidar da própria vida, se transformou num rei, né? E agora ele, como rei, ele volta, inclusive aqui parece até uma figura de um homem mais forte, né? Ele está voltando aqui para doar isso que não foi dado. E muito por conta dessa sua energia, de você ter ido cuidar do seu propósito, né? E aí aqui embaixo, no fundo do deck, outro rei de paus, que demonstra agora que vai existir um movimento, né, de alguém maduro, que hoje é representado por 2 reis, mas aqui me parece ser essa pessoa. Esse retorno é de alguém que talvez tenha ido embora por imaturidade, por medo, né? Mas essa pessoa se transformou nesse tempo distante. Então a pessoa que volta não é a mesma que foi. É uma pessoa que hoje é representada por 2 reis, né? É quase que o imperador. Só faltou aqui os outros naipes, né? Então essa pessoa, ela foi, por exemplo, eu penso o seguinte, eu acho que quando a pessoa está equilibrada em si, ela pode dar conta, né, de uma relação e pode dar conta dos seus projetos de trabalho. Até porque se as 2 pessoas estão equilibradas ali, você vai sentir ainda mais forte, ainda mais motivado para buscar isso. Só que tem gente que não sabe dar conta, ou tem gente que acha que tem que, né, estar pronto financeiramente para ter uma relação. A gente não sabe do outro, né, do que se passa dentro do outro. E aí, quando essa pessoa vai embora para adquirir riqueza, né, vamos dizer assim, como se a pessoa tivesse mergulhado lá numa vida, na sua própria vida, para aprender as lições, para se envolver no trabalho, para crescer no trabalho, essa pessoa ela volta mais forte, né? E aí ela volta para encontrar essa pessoa que foi cuidar do seu próprio propósito, né? E também porque você é a luz dessa pessoa, você é o sol do mundo dessa pessoa. E essa pessoa já sabia desde o início, mesmo quando deu as costas, mesmo amando. Mas ela precisava, naquele momento, cuidar da própria vida, cuidar de algumas coisas que ela não tinha condições, ou pelo menos não achava que tivesse condições naquele momento. Eu vou clarificar aqui todas as cartas para a gente ter um aprofundamento aqui, vamos ver. Opa, virou uma aqui, eu vou deixar, tá? Virou aqui a 7 de ouros. Aqui, imagina a pessoa ali vendo essa plantação, isso aqui crescer. Olha o tanto de paciência que essa pessoa precisou, primeiro para plantar uma semente, para depois isso se tornar uma prosperidade dessa, né? Quase uma árvore, mesmo que seja baixa, é uma árvore, que agora ele pode colher. Então aqui houve uma avaliação dessa pessoa, uma dedicação dela, né? Investimento aqui, né? Com essa terra, de regar todos os dias, de plantar semente, de saber que a terra tinha condições de gerar esses frutos, para que essa pessoa, né? E só que isso foi lento, você imagina. Então, quando a gente fala sempre de ouros, é uma carta lenta. Então aqui, tudo isso demorou um certo tempo, né? Mas que talvez essa pessoa visse a vida dessa forma, né? Que tinha que fazer esse projeto, e isso ia demorar, porque tem que plantar sementes, ter todo um trabalho ali, né? Até que isso florescesse e virasse essa árvore, isso demandou um tempo. Então me fala aqui
talvez vocês tenham se separados por algum tempo. De novo a carta do Sol. Então aqui clarificando a carta do julgamento, né? Você vai ter certeza e clareza que essa pessoa, ela vai te falar que tá vindo trazer essa justiça, tá? Aqui, se não, é assim, que se fala assim, e se não foi ela que desejou isso? Claro que ela deseja, mesmo que seja a espiritualidade ali de alguma forma incentivando e trazendo essa energia, vamos dizer assim, te atraindo, né? Atraindo essa pessoa até você, aqui fala que vai ter um sucesso. Então, esse investimento, isso que a pessoa fez, né? Essa forma de ela enxergar tudo, que está fazendo uma justiça, isso vai ter sucesso, né? Então, aqui eu estou falando com um grupo de pessoas que querem sim o retorno dessa pessoa, né? E se você falar assim, poxa, mas eu não tenho essa pessoa, eu escolhi esse grupo, mas eu não tenho ninguém. Então, aqui é uma pessoa que está vindo para sua vida por justiça divina, né? E essa justiça você vai ter clareza que essa pessoa, né, que isso que está vindo é porque você foi, aqui nessa outra carta do Sol, né? Você foi cuidar da sua vida, vamos dizer assim, você foi buscar clareza, né, do seu propósito, do que você queria alcançar e de alguma forma se tornando magneticamente atraído, né, assim, você magneticamente atraiu essa pessoa pela sua energia até você, né? E esse sol vem para mim, essa carta veio a mais, né, que caiu. Então aqui você vai ter clareza que todo esse movimento que você fez não só te transformou, mas transformou essa pessoa. E quando ela virou as costas para você, foi mesmo amando, né? Porque ela não sabia, não achava naquele momento que fosse dar conta. E você vai ter clareza disso, tá? Clarificando aqui a carta agora do Sol, veio a carta Valete de Ouros. Aqui, essa nova oportunidade que vai se abrir para vocês, né? Que essa pessoa vai vir trazendo, pode parecer inicialmente que é uma coisa simples, tá? Imagina, uma oportunidade trazida por um valete é algo inicial, né? Só que isso vai ter crescimento. E aqui, de novo, reforça que essa 7 de ouros aqui esse investimento também vai precisar que vocês, aos poucos, passo a passo, vocês, de alguma forma, vão nutrindo essa relação, porque essa relação agora é nova, ela é transformada. Então, se vocês se mantiverem numa energia do passado, do que já aconteceu com vocês, isso não vai se desenvolver. Eu preciso agora, vamos dizer assim, reiniciar isso aqui. Eu preciso entender que essa pessoa está diferente. Então, se eu ficar ali resmungando e falando aquilo que estava lá atrás, né, dos erros que aconteceram lá atrás, uma vez conversado, uma vez decidido, negociado o que vocês vão fazer, vida que segue. Não dá para cada briga a gente trazer, né, uma informação, uma lembrança, mas naquela vez eu não confio porque naquela vez foi assim. Isso só vai trazer discórdia, tá? Vamos lá, clarificando agora a carta do Rei de Ouros. Vem aqui a carta do Eremita. Esse rei, ele se transformou tanto no rei de paus quanto o rei de ouros, porque ele silenciou. Ele foi encontrar a própria luz. Ele foi encontrar a própria resposta. E talvez esse silêncio que tenha afastado você de alguma forma, foi o jeito que essa pessoa encontrou, por isso foi embora, para silenciar o barulho que estava vivendo, para que dentro de si ela pudesse refletir e avaliar toda essa situação de vocês, inclusive que você era uma pessoa, né, que merecia esse investimento, por isso ela vai trazer uma oportunidade, né? Como se aqui tivesse assim, essa pessoa agora, esse rei de ouros, o investimento dele agora é você, tá? Clarificando aqui a carta agora 8 de copas. Sai a carta, gente, clarificando a carta 8 de copas, a carta 8 de copas. Aqui, com certeza, né, essa pessoa foi embora. Aqui, ambas as cartas, né? Os dois momentos que foram bem pesados para essa pessoa, talvez 2 momentos vocês tenham se separado, tá? Aqui vocês percebem? Aqui sempre me parece que é um eclipse. Parece a lua e o sol ao mesmo tempo. Como se o sol estivesse atrás e a lua estivesse aqui. Aqui me fala que essa conexão de vocês é uma conexão de almas, né? Quando a gente fala do sol e da lua, a gente fala desse sentimento e desse casal de complementos, né? Então aqui, inclusive, um dos motivos que essa pessoa deu as costas é porque ela não entendia a profundidade desse amor, desse sentimento. E aí é muito estranho para quem ama e está perto, existem pessoas que nunca sentiram isso. Então, quando eu entendo aqui,
Quando eu amo o outro incondicionalmente e sei que o outro não sou eu, e sei que o outro vai ter as demandas dele, situações, crenças, medos dessa própria pessoa, eu amo incondicionalmente. Isso quer dizer entender que por mais estranho que seja, às vezes quem ama também vai embora porque tem medo, porque nunca sentiu isso antes. Então aqui olha que interessante, me veio agora uma outra. Outro não, complementando isso, né? Aqui foi a mulher que deu as costas. A mulher da relação, ou quem tem a energia mais yin, né? E aqui foi o homem que deu as costas. Então aqui, nessa relação, me vem energia que ambos já se deram as costas. Tanto a mulher quanto o homem já, de alguma forma, se despediram dessa relação, tá? Então aqui, entendi tudo aqui que saiu, né? O resumo. Essa pessoa tinha medo desse amor, tinha medo da forma que estava sentindo tudo, né? E sentia também, tinha crenças, né, dessa própria pessoa, e ela precisava trabalhar o seu financeiro, tá? E trabalhar essa questão, talvez essa pessoa seja líder no trabalho, né? Que essa carta Rei de Paus me veio muito algo forte de liderança. E essa pessoa aproveitou para mergulhar na parte profissional, porque ela achava que, enquanto ela não sabia o que ela queria, enquanto ela precisava de respostas, ela poderia então investir naquilo que estava ali na frente dela, que era o trabalho. Só que essa ausência da vida dela já tinha sido, de alguma forma, plantada as sementes. E aí, vamos dizer assim, esse crescimento lento também fala do sentimento de vocês, né? De que esse sentimento foi crescendo aos poucos. E essa pessoa foi sentindo esse sentimento à medida que ela refletia, que ela silenciava, que ela se envolvia então nos projetos. E aí essa pessoa amadureceu, virando o rei de paus e o rei de ouros. E agora mais forte, né? Talvez isso traga, de certa forma, uma força para essa pessoa. Ela vem te oferecer uma oportunidade, a você e a ela, claro, né? Oportunidade de amor, porque ela vê em você uma possibilidade, uma potência de crescer algo, né? Só que essa pessoa é muito próspera, né? Ele é um rei de ouros. E aí ela sabe que se tiver paciência, né? Como vocês já tiveram no passado, por isso tinha raízes ali, né? Ela sabe que se tiver paciência, ela vai conseguir de novo nutrir essa relação, né? E aí isso de alguma forma vai trazer, né, essa justiça, né, como se a espiritualidade já tivesse julgado isso, né? E essa pessoa vem na sua direção trazendo essa informação, essa clareza, né? Duas vezes aqui a carta do sol. Muito claro, né? Muito claro, vamos lá. E não é redundante, né? O sol traz clareza, mas aqui muito clara a mensagem, né? Muito clara mesmo. Deixa agora aqui as cartinhas do lado. No fundo do deck, a carta da temperança. Imagina o equilíbrio que você precisou ter, o equilíbrio que essa pessoa precisou ter, separado, para saber que isso não tinha acabado, que isso era só uma fase, que era temporário, né? O quanto de equilíbrio essas pessoas, você e o outro, né? Porque quando a gente fala desse amor de alma estava aqui, para mim representado pelo sol e pela lua, existiu um equilíbrio de ambas as pessoas. Cada uma ficou na sua própria energia, cuidando das suas próprias coisas, até que esse amor tivesse maduro, né, tivesse tido flores mesmo à distância. Esse amor floresceu, porque já tinham plantado semente. É como se você tivesse jogado semente em um terreno fértil e tivesse indo embora. E aí quando você retorna para esse lugar, para essa casa, né, para esse jardim, você vê que tinham criado ali, né, a chuva e tudo. Nossa, tinha um jardim lindo ali. Então foi o que aconteceu, mesmo sem aquele cuidado todos os dias ali de alguma forma floresceu algo. E isso foi através dessa harmonia que vocês tinham juntos, né? Dessa junção da lua e do sol, essa até uma certa compatibilidade que vocês tinham. E a temperança trouxe esse entendimento de que essa paciência de você, em vez de ficar ali pensando porque o outro foi embora, né? E talvez ali mandando mensagem, não permitindo que essa pessoa silenciasse, você não fez isso, você foi cuidar da própria vida, então essa pessoa foi se sentindo cada vez mais conectado a você, né? Viu que você era realmente uma pessoa de valor. Sentiu sua falta, sentiu falta daquele carinho, do investimento. E nesse silêncio ela conseguiu entender e refletir que esse amor tinha um potencial e por isso essa pessoa volta, tá bom? Por isso que aqui sai a carta de um novo começo no amor, tá? Muito legal. Para finalizar aqui,
Eu vou tirar 3 dadinhos. Vou tirar 3 do saquinho, porque não tem como sair outros, né? Vamos lá. A carta aqui, né? O dadinho aqui parece sempre uma máscara, né? Talvez vocês tenham usado máscaras nessa relação, né? Para não falar sobre o sentimento, para não se sentir vulnerável. Aqui talvez esse rei de paus, né? Não tenha desejado mostrar esse sentimento, né? Uma pessoa forte, talvez. Então isso ficou, vamos dizer assim, escondido, né? De alguma forma. Outro dadinho aqui. A carta. O dadinho aqui é como essa clareza que saiu na carta do sol, é como se você fosse ter uma ideia, talvez inclusive inspirada pela espiritualidade, uma ideia, né, de como fazer para se aproximar dessa pessoa, ou que você vai sentir como essa pessoa está pensando em se aproximar de você, né? Aqui é como se fosse algo vai surgir, né? Caiu aqui de novo a carta das máscaras, né? Então aqui me fala que vocês dois usaram máscaras, né? Que vocês dois fingiram por conta de não quererem mostrar o quanto cada um sentia, né? Dessa vulnerabilidade. Então, realmente ressoou com a mensagem. Eu espero que de alguma forma tenha trazido para vocês, né? Uma clareza sobre essa relação de quem estava afastado. Aqui realmente alguém que você já tinha plantado semente e essa pessoa volta porque é uma questão de justiça, né? Divina, e dessa pessoa vir e nutrir aquilo que você um dia já nutriu e que hoje é uma árvore próspera e cheia de ouro, tá bom? Deixar vocês aqui com essa mensagem. Um grande beijo, queridos, e até a próxima. Segundo grupinho que escolheu o oráculo de Gaia, vou deixar aqui. Quem escolheu, né? Essa porçãozinha. Deixa aqui mais pra trás. Pronto. As cartas que saíram aqui, eu até tinha tampado, né? Algumas cartas de mulheres nuas. Aqui fala a carta do sonho, né? Então esse sonho aqui, com essa mulher deitada, né? A luz da lua, fala que algo é revelado, né? Como se você tivesse um insight, né? E algo fosse aqui avançar. Então o sonho, para mim, nessa linguagem, nessa energia de amor afastado, é que esse insight é sobre o que está acontecendo com essa pessoa, tá? Vamos ver aqui. Aqui é a carta 9 de copas. Essa carta fala sobre realização, sobre harmonia. Aqui me fala também que a espiritualidade de alguma forma está protegendo vocês, tá? Então aqui essa energia traz que esse amor afastado tá de alguma forma sendo protegido pela espiritualidade. E a carta aqui, fim do inverno. Essa carta fala sobre uma energia de renascimento, né? De algum resultado positivo aqui. Então, se você está afastada do seu amor, eu botei isso aqui para não parecer mulher nua, né? Se você está afastado do seu amor, então aqui me vem uma energia de que uma resposta positiva vai vir disso, né? De que algo positivo vai surgir sobre esse amor afastado. Vamos ver aqui com as cartas o que vai sair, tá? Eu vou começar com esse tarô das sereias e vou clarificar com Rider-Waite e trazer uma mensagem da espiritualidade com os dadinhos, tá? A carta 5 de espadas. A carta 10 de ouros. A carta 7 de copas. E a carta Ás de copas. Opa. A carta no final do deck é a carta do diabo. O que acontece? Essa carta do diabo me fala que esse afastamento se deu por conta de limites, né, limitações da própria mente, por conta dos medos, dos vícios que essas pessoas, né, talvez você ou outra pessoa trouxesse, né, pessoas que se sentem aprisionadas de alguma forma. Aí você fala, poxa, mas eu não tenho vício. Às vezes comer mal é um vício, às vezes ver programas mais pesados e densos é um vício, às vezes você ali
ficar viciada na pessoa de uma forma obsessiva é um vício. Então, existem muitas formas, né, de a gente se viciar em algo. Então, aqui me parece que ambas as pessoas, de alguma forma, né, o afastamento talvez tenha se dado por isso. A espiritualidade, às vezes, nos afasta de quem a gente ama para que a gente se cuide, para que a gente fique. Existem casais que se curam juntos e existem casais que se curam separados, porque às vezes juntos um traria gatilho para o outro de muita dor. Então a espiritualidade, sabendo disso e querendo, né, que a gente cresça, porque diferente do que as pessoas acham, eu não acredito que a espiritualidade nos castigue, como é imposto por algumas pessoas, por alguns religiosos, né, que querem manter a culpa ali. Eu acho que a espiritualidade nos dá opção. E quando a gente escolhe opção A, opção B, elas têm consequências. E ela apenas me deixa sofrer essas consequências dessas escolhas. Então não é castigo, né? Existiam escolhas, eu não soube escolher bem, e aí eu vou ter que então sofrer as consequências dessa escolha. Para mim é mais isso do que alguém vir ali, né, de uma forma assim, ah, você escolheu isso, então vá, vou lá, né, fazer alguma coisa. Eu acho que aconteça dessa forma, tá? Então aqui esse empecilho, esse afastamento se deu para que vocês pudessem se curar de forma separada, porque vocês estavam ali aprisionados de alguma forma, talvez se relacionando pelas suas feridas, né? A carta que 7 de copas fala dessas escolhas. Talvez vocês tivessem muitos contatinhos, ou você, outra pessoa, pessoas que vocês tinham, né, que escolher, às vezes situações de trabalho, às vezes familiares. Então aqui existiu um momento de escolha, né? A pessoa está aqui entre muitas opções, né? A carta 5 de espadas tem alguém aqui triste, de alguma forma olhando para aquilo, tá ali com aquela espada, né? Empunhada de alguma forma, não tem nada acontecendo, não ser um ambiente escuro e denso, né? A carta de espadas fala muito do que acontece na nossa mente, é que a pessoa, de alguma forma, esperando uma batalha, esperando uma, né, algo ali, meio com isso, é uma energia combativa, isso que eu queria lembrar. Só que aqui vem algo dizendo que, inclusive, essa pessoa pode ter se sentido aprisionada por conta de outras pessoas, por conta do que essas pessoas iriam achar sobre vocês. Aqui tem algumas sereias nadando aqui, mas tem uma que está amarrada aqui, essa aqui. E as outras ali por perto, como ela se diz de alguma forma aprisionada, né? Presa a uma situação ali. Só que aqui é como se para mim viesse uma energia, eu vou tirar mais cartas, né? Uma energia do passado, como se aqui fosse o que tivesse acontecido com vocês, né? E aí a cartaz de copas fala de um início, de uma oportunidade, depois de toda essa densidade, né? Essa vida sofrida, vocês vão ter uma oportunidade no amor, né? A espiritualidade de alguma forma vai trazer uma possibilidade para vocês viverem isso. Só que aqui, por exemplo, quando a gente vê a carta o fim do frio, é porque agora vai vir um momento mais quentinho. Então, quando a gente pensa nisso no amor, no que está afastado, algo ali vai acontecer, né? Os meus sonhos estão para se realizar, né? Que é a carta do sonho. Então, aqui eu vou ter um insight sobre esse início, sobre esse algo emocional no amor, né? Vamos tirar aqui as cartas para clarificar esse jogo aqui, para quem chegou nessa segunda opção do tarô do amor. Vou ver aqui o que vai sair. Clarificando a carta 5 de espadas, saiu a carta da morte, a carta da transformação, né? Então aqui, isso que acontecia na mente da pessoa, esse aprisionamento, essa sensação de não se mover, mas de alguma forma tá ali com muros, né? Sabe quando a pessoa cria muros ali entre vocês e aquilo não evolui? Então, de alguma forma, isso aqui, houve uma transformação nessa energia, né? Essa pessoa deixou de pensar sobre isso, essa pessoa deixou, né, de ficar nessa energia aqui para se transformar nessa. E que bom, né? Porque a gente não fica, a gente não é nada, a gente está alguma coisa. Então a gente se modifica. Uma experiência, às vezes viveu aqui na cabeça a perda de um familiar querido. Então há muitas situações, inclusive se essa pessoa estiver, por exemplo, passando por um fim de ciclo, também representa, né? Então essa pessoa ficou muito tempo ali combativa e isso se transformou. Há uma libertação dessa energia, né, de estar ali esperando algo que vai acontecer. Essa pessoa se transformou. A carta do louco aqui clarificando a carta 7, né, de copas. Então, a escolha que essa pessoa
fez agora é se jogar numa nova jornada, né? E aqui me vem como se fosse você essa nova jornada. Essa pessoa escolheu, tinha lá os contatos, tinha lá a situação do trabalho, da família, mas essa pessoa escolheu levar somente o suficiente e se jogar nessa aventura que vai ser voltar para sua vida, nessa energia de vou levar somente o necessário. Essa pessoa está vindo, né, trazer um novo começo. Isso vai ser uma aventura para vocês dois, mas de alguma forma essa pessoa conseguiu manter a sua ingenuidade, apesar de tudo que passou, apesar da situação combativa, de se sentir aprisionada com a carta do diabo, de se sentir amarrada aqui. Nas duas situações, ó. Tampar aqui essa mulher nua. Aqui, nas duas situações, a pessoa está amarrada, né? Então, essa pessoa, de alguma forma, se sentia aprisionada, né? E isso foi uma das transformações também que aconteceu. Clarificando aqui a carta 10 de ouros, sai a carta 5 de ouros. Aqui essa pessoa não só se via aprisionada, mas ela se via sozinha, carregando um fardo pesado. Ela se via numa situação como se ela não pudesse sair mesmo, como se ela tivesse realmente sozinha, carregando fardos demais. Imagina, como é que uma pessoa vai ter uma relação saudável, gostosa e leve, como você merecia, como vocês mereciam, se ela estava ali, né, carregando um fardo no frio, no inverno, se sentindo sozinha, excluída da vida. Então, essa pessoa precisou se transformar esse pensamento para fazer as escolhas que ela precisava e partir nessa jornada, que é te encontrar, que é vir trazer. Olha que interessante. Aqui é como se fosse assim, ó. Ela faz as escolhas, parte na direção dessa nova aventura que é você, para te trazer uma oferta de amor, que é esse Ás de Copas. Então, aqui é como se fosse passado e presente, né? Essa pessoa fez as escolhas, né? Escolheu por você para trazer uma nova oferta aqui de amor, tá? No fundo do deck, a carta do 8 de Copas. Saiu na leitura anterior, se você sentir de ver. Aqui essa pessoa, esse afastamento que vocês tiveram, nunca foi por falta de amor. Nunca foi porque não existia esse sentimento, pelo contrário. Essa pessoa se sentia apegada, inclusive até viciada, me veio uma energia de vício em você, de uma certa obsessão. Isso a deixava ali combativa, ela não entendia por que se sentia assim. Precisou se transformar, mudar essa sensação toda para finalizar um ciclo dela, que era dela. Fez as escolhas que ela precisava, né? Entendeu na mente dela que esse aprisionamento era mental, era uma coisa dela, né? Com sensação da própria vida, que falava sobre a forma que ela enxergava, né, tudo. E depois que ela faz essas escolhas, ela se liberta, porque ela deixa para trás tudo que não serve mais. E aí parte nessa aventura que é se reconectar a você através da carta do louco, trazendo o início de uma proposta amorosa. Que bacana, né? Eu gostei muito de como saiu. Vou tirar aqui 3 dadinhos como conselho espiritual para quem pediu essa leitura. Aqui sai... Eita! O dadinho caiu longe. Aqui saiu o dadinho da carta. Então essa pessoa vai se comunicar com você para falar que tá vindo na sua direção como um louco. Tipo, só tô trazendo o necessário, tá? Só a roupa do corpo. Preciso te encontrar, preciso te ver, preciso estar com você. Trazer esse amor. Aqui a carta, né? O dadinho da fechadura, essa pessoa vai te dar a possibilidade de você reiniciar isso com ela e basta você colocar essa chave e virar isso. Então você vai ter opção de escolha se essa pessoa merece estar na sua vida, se essa pessoa, de fato, né, o que vocês viveram era tão grande. Gente, essa chama tá muito forte. Né, mas ela vai ter possibilidade de dizer, quero sim, quero esse início de amor com você, né? E o último dadinho aqui, a carta dos raios, aqui me vem como se fosse assim, a volta dessa pessoa vai ser para você como algo que você não espera, tá? Você vai sentir assim, surpresa, né? Como se fosse um raio, né? Uma coisa que traz aquela clareza, né? Quando tem um raio, você vê que o céu às vezes está negro e ele fica claro por conta daquela luz que é tão forte. Então, esse retorno vai ser rápido como um raio na sua vida, né? E você não vai nem entender de onde veio. Mas essa pessoa sempre pensou nisso, né? Sempre desejou, porque já foi embora amando, para curar esses condicionamentos e agora trazer para você nessa nova jornada que ela quer com você, trazendo, né, uma oportunidade de amor para vocês dois, para que vocês possam viver agora aquilo que não foi possível antes, tá? Eu espero que de alguma forma tenha trazido uma clareza para vocês com essa leitura,
Agradeço a todos que estão aqui. Muito obrigada, queridos. E volte, porque vai ter sempre um vídeo novo aqui para vocês, tá? Um grande beijo. Até a próxima.